Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Ok, vamos lá. Por que o software que a gente usa há décadas simplesmente não serve mais para a era da IA? A resposta é que a chegada da IA generativa não é só mais uma ferramenta, não mesmo. Ela é uma mudança de paradigma, daquelas que obriga a gente a repensar tudo. A arquitetura de software inteira, do zero. A chave está na lógica por trás de tudo. Pensa só, os sistemas tradicionais, esses que a gente construiu por anos, são o que a gente chama de determinísticos. Ou seja, eles são baseados em regras, regras bem rígidas. Se acontecer A, o sistema faz B, ponto final. Sempre. É previsível, é preto no branco. Agora, os sistemas AI first? Bom, aí a história é outra. Eles são probabilísticos. Eles não seguem regras fixas. Na verdade, eles meio que negociam um resultado. Tudo com base em padrões estatísticos. O resultado, entende, ele não é uma certeza. Ele é uma probabilidade. E essa diferença, que parece pequena, quebra tudo. Ela força a gente a construir uma fundação completamente nova. Uma fundação que agora depende de duas coisas: dados e velocidade. Ok, para construir em cima dessa nova base, a gente tem que encarar de frente dois problemas gigantes: conhecimento e velocidade. Vamos começar pelo conhecimento. Os LLMs são incríveis, mas eles têm uma data de validade. O conhecimento deles para em um certo ponto no tempo. E pior, por natureza, eles podem simplesmente inventar coisas, as famosas alucinações, né? Para uma aplicação séria, de missão crítica, isso é simplesmente inaceitável, não dá. E qual a solução para isso? Bom, a comunidade de engenharia criou um padrão muito inteligente chamado RAG, que significa geração aumentada por recuperação. A ideia é genial. Em vez de confiar só no que o modelo lembra, o sistema, antes de responder, vai lá e busca informações fresquinhas numa base de dados externa e confiável. E só então ele entrega esse contexto para o LLM para ele poder gerar uma resposta ancorada na realidade. E o processo é fascinante. A gente pega a informação bruta, quebra em pedaços menores, transforma tudo em vetores, basicamente números que representam o significado, e aí a busca vira uma coisa quase geométrica. É tipo um GPS que não busca um endereço, mas sim a informação mais relevante para sua pergunta. Beleza, problema do conhecimento resolvido, ou pelo menos encaminhado. Mas aí a gente cria outro problema, um novo gargalo: a velocidade. Pensa bem. Uma chamada de API normal leva milissegundos. Uma resposta de um LLM, ainda mais com RAG no meio, pode levar segundos. E hoje em dia, né? Segundos esperando uma resposta é uma eternidade. Ninguém tem paciência para isso. E aqui entram umas técnicas bem espertas para acelerar as coisas. Uma delas é a decodificação especulativa. A lógica é a seguinte: a gente usa um modelo de A menorzinho e super rápido para fazer um rascunho da resposta, enquanto isso o modelo grandão, mais lento e poderoso, vem logo atrás e só valida ou corrige esse rascunho. É um truque que pode cortar a latência em até 40%. Outra abordagem é a quantização. Basicamente, é diminuir a precisão dos cálculos que o modelo faz. Imagina passar de 32 bits para 8 bits, por exemplo. É como fazer conta de cabeça arredondando os números. O resultado final é quase o mesmo, super próximo do real, mas o esforço para o hardware é muito menor. O processamento fica até 4 vezes mais rápido. Certo! Agora que a gente já tem dados confiáveis e respostas rápidas, a coisa começa a ficar interessante de verdade. A gente pode finalmente sair do mundo de simples geradores de texto e evoluir para algo muito, mas muito mais poderoso: os agentes autônomos. Agentes que não só falam, mas pensam e, principalmente, agem. E como um agente desses funciona? Ele opera num ciclo, um loop constante. Primeiro, ele percebe o ambiente, pode ser uma pergunta que chegou ou status de um sistema. Depois, ele raciocina sobre qual é o próximo passo lógico a ser dado. E, por fim, ele age, executando uma tarefa no mundo real, tipo chamar uma API, buscar algo no banco de dados. É esse ciclo de perceber, pensar e agir que dá poder a eles. Claro que gerenciar essa complexidade toda não é simples. Por isso, começaram a surgir padrões de design, quase como receitas de bolo para orquestrar esses agentes. Tem padrões como o React, que fica intercalando o pensamento e ação, passo a passo, ou o supervisor hierárquico, que é genial. Ele atua como um gerente de projetos, pegando uma tarefa grande e quebrando em pedaços menores, delegando para vários agentes especialistas.
Ok, então a gente tem esses agentes inteligentes orquestrados e o próximo desafio, claro, é como escalar tudo isso. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimo Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Quando a gente começa a construir sistemas com dezenas de agentes e ferramentas, dois problemas pulam na nossa frente: integração e memória. O primeiro é o da integração, que vira um verdadeiro caos. Imagina ter que criar uma conexão customizada para cada novo agente se conectar com cada nova ferramenta. É o pesadelo da manutenção. Fica insustentável muito rápido. E é aí que em 2024 surgiu uma solução que é simplesmente brilhante. O Model Context Protocol, ou MCP. Pensa nele como um padrão universal, uma interface única para tudo. Agentes, ferramentas, dados. A analogia perfeita é o USB-C, um conector para tudo. O MCP quer ser o USB-C da inteligência artificial. E o impacto disso é gigantesco. Primeiro, ele padroniza tudo, acabando com aquele pesadelo de N por M conexões. Segundo, a segurança aumenta muito, porque agora o processamento de dados sensíveis pode acontecer lá na fonte sem precisar trafegar pela rede. E terceiro, a economia de tokens é absurda, podendo chegar a 98% em alguns casos. É um game changer. O segundo pilar para escalar é a memória. Pensa numa conversa longa. Para um agente não se perder, para ele manter o contexto, ele precisa de uma memória de curto prazo. A inspiração vem direto da ciência cognitiva. Funciona exatamente como a memória RAM do nosso cérebro, sabe? Guardando só os detalhes que importam para a tarefa que está rolando agora. E isso tudo nos traz para a questão final, a da vida real, a operacional. Se a gente construiu tudo isso em cima da incerteza, da probabilidade, como é que a gente garante que esse sistema vai funcionar direito? Como testar algo que, por definição, a gente não consegue prever 100%? Esse é talvez o maior desafio de todos. Aqueles testes de unidade que a gente sempre usou, que esperam uma resposta exata, aqueles não servem para nada, eles falham, porque a mesma pergunta pode ter várias respostas diferentes e todas elas podem estar corretas. Então a gente precisa de um novo jeito de medir qualidade, precisamos de novas métricas. E é por isso que frameworks como o Ragas viraram um padrão de mercado. Eles mudam a pergunta. Em vez de perguntar a resposta está certa ou errada, eles perguntam a resposta foi fiel ao contexto que a gente deu? Ela é relevante para a pergunta que foi feita? A informação que o RAG buscou era boa? A gente passa a medir a qualidade do processo, não só o resultado final. Então, o que a gente tira de tudo isso? O ponto central é que o papel do engenheiro de software está mudando. E mudando de forma radical. O trabalho não é mais ser um escritor de regras, de lógica explícita. Agora, o trabalho é ser um arquiteto de ecossistemas inteligentes. Alguém que projeta, que orquestra sistemas que não só funcionam, mas que sabem lidar com a incerteza. E essa é a grande pergunta que vai definir a engenharia de software na próxima década. A resposta, ao que tudo indica, não está em tentar controlar o resultado final. Não dá para controlar. A resposta está em construir sistemas que são resilientes, que a gente consiga observar e, o mais importante, que se adaptem. Sistemas que, no fim das contas, abracem a incerteza em vez de lutar contra ela. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!